Bem-vindos a essa sexta-feira no canal do Sercom. Muito bem, o nosso Centro Espírita Reencontro com o Mestre, nesse dia de final de semana, chega com uma palestrinha gravada para todos vocês, sempre seguindo o livro Caminho, Verdade e Vida. Mas não se esqueçam de quarta-feira é dia de live, quarta-feira é dia de aquecimento, de palestra, de vibrações para tudo e para todos, de ativação dos nossos centros de força, os nossos chakras. E deixa ali do lado do seu monitor, do seu telefone, do seu tablet, uma garrafinha, um copo, uma jarrinha d'água, porque a gente sempre faz a ativação, fluidificação da água, e isso cientificamente é comprovado, que essa água realmente é energizada e ela é uma boa ferramenta para o combate de tanta coisa. Convém experimentar. Antes de falar exatamente o tema da lição de hoje, eu vou contar uma historinha. Estava conversando com uma pessoa extremamente querida e ela lembrou e falou assim: eu preciso te contar uma história. Tem uma amiga minha que seguia uma outra linha religiosa, filosófica e tinha uma certa idolatria cega e de repente percebia que muitas respostas não chegavam para ela e tentando ao máximo trazer para vocês assim, delicadamente, cheio de dedos, muitas vezes as respostas batiam no momento e não evoluíam. Às vezes escutava que, olha, mas esses são só os mistérios da fé. Isso para ela não bastava. E aquilo coincidiu com certas buscas onde ela tinha mesmo aquela vontade de saber mais sobre o espírito, sobre a espiritualidade. Ouviu dessa minha amiga que conhecesse um pouquinho da doutrina espírita. E ela veio parar nas palestras do Sercom. A partir daí, ela percebeu que muitas das respostas ela obtinha. E através de algumas lições do Fernando, que aqui deixa a sua palavra, da Denise, da Gra, deste que vos fala, ela passou a entender diversas questões do a mais, do que realmente importa, do que realmente vale a pena. E eu emendo, depois da gratidão que essa, não só a amiga, mas a amiga da amiga teve para com este canal, que é feito com muito carinho, com muito amor, com voluntários que estão aqui para ajudar e para trazer mensagens que edificam. Eu trago a lição 126 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós seguimos nas palestras de sexta-feira. Tem como título, trazem a dupla dinâmica para nós, ídolos. E eles prepararam muito sabiamente um trecho que está em Atos dos Apóstolos, que minha colinha aqui diz: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Pois bem, Emmanuel traz para o telefone que só toca de lá para cá do Chico, uma primeira frase que realmente chama bastante atenção, né? Que muitas das religiões, elas trazem, e seus fiéis têm se parado e têm investido muito tempo em adorar diversos ídolos feitos de barro, de gesso, de porcelana, papel machê, do que for. E que muitas vezes estes se param exatamente ali, nessa cultuação. Só que a lição coloca essa questão da idolatria num patamar muito maior. E a gente sabe que sempre o mestre deixava para todos nós muitas lições feitas de
metáforas, de detalhes, de coisas para que, no momento certo, no momento correto, a gente fosse descobrir o que realmente ele estava querendo dizer. E aí, nesse processo, a gente pode buscar diversos recortes dentro desse tema. Hoje em dia, entendendo que vivemos a parte do joio e do trigo, da separação do que realmente importa, o governo oculto, que é basicamente a ausência da luz, tem nos colocado diversas armas para que nós todos nos desviemos do real caminho do Cristo, do real caminho da luz, do real sentido para a nova terra. E não só esse detalhe das imagens, porque queira ou não queira, uma imagem, ela nos conecta com algo maior. Então, como diz a lição, esse é o menor dos detalhes, porque queira ou não queira, isso acontece. Quando a conexão é feita, perfeito. Nós já temos que entender que, no princípio da nossa história, a nossa idolatria não existia. A conexão com planos maiores era muito direta. Tudo isso fluía perfeitamente. A partir do momento em que vivemos na história a Lemúria, que nós vivemos a Atlântida, alguns magos estiveram aqui na Terra e nós, primitivos que éramos, passávamos a ver seus poderes trabalhados, a sua energia trabalhadas na força de medalhões, na força de cajados, e a partir daí nós deixamos de ter essa conexão direta e acabamos terceirizando toda esse sistema de conexão em materiais. E a partir daí criaram-se as imagens, a partir daí criaram-se todos esses elementos para que essa conexão fosse feita. Mas está aí o erro? Não. O erro não está aí. Agora que eu falei dessas ferramentas, hoje entendam-se que pessoas sem preparo nenhum, músicas sem qualquer sentido de engrandecimento, ou muito pelo contrário, ofensas, rebaixamento da mulher, rebaixamento de tantos sistemas de relacionamento, que em um certo momento eu me vi adolescente tentando rebater com avós e avós que sobre tal letra de música, porque tinha a ver com algo revolucionário. Hoje em dia, eu acabo debatendo com qualquer um sobre letras que não trazem um mínimo de energia ou de coisa positiva para nada. E pessoas, artistas, são cultuados como ídolos e não se traz nada de positivo para todos nós. Outro exemplo muito clássico, infelizmente, para o declínio da nossa sociedade, políticos, sim, políticos, que são irmãos que já vieram com karmas definidos para que ajudassem a população, para que fizessem evoluir outros seres através da justiça social, que Tiago, por exemplo, o apóstolo, pregava, que Amós, o profeta, pregava. E, infelizmente, a maioria deles, esmagadora, quase a sua totalidade, já está comprometida com o seu karma. Repetirão de ano, e muito provavelmente, quase com toda certeza, como alguns já se foram, foram levados do nosso orbe e já estão sendo preparados há uma boa leva de anos para encarnar como seres muito menos evoluídos e recomeçar a construir uma sociedade, ou seja, a sua roda de reencarnações vai
levar um atraso de tranquilamente mais de 1000 anos. E, infelizmente, em nossa sociedade, eles são tratados e idolatrados, são tratados realmente como ídolos. Principalmente e ultimamente num sistema de polarização muito falso que existe no nosso país, idolatram-se pessoas que já repetiram de ano e que não têm mais futuro na nossa sociedade. É uma análise que nós precisamos ter de entender que ultimamente tem se brigado, pessoas brigam, pessoas deixam de conversar, pessoas deixam de terem relacionamentos de família, de amigos de infância, por idolatrar pessoas que já repetiram de ano nesse nosso planetinha de expiação e provas. Então, é muito fácil entender que não percebemos nós o real conceito do que é a extensão da idolatria. E principalmente nessa frase. Quando o mestre coloca, através do Atos dos Apóstolos e o que foi dito, que a gente precisa nos abster às coisas sacrificadas aos ídolos, significa que a gente está querendo deixar todo aquele campo, não só nesses 3 exemplos, as imagens, os artistas, os políticos, mas tudo aquilo que a gente se deixa levar pelo campo da insensatez. Então, tudo isso pode ser comparado àquilo que nós não tiramos nada de evolutivo. Ao contrário desse detalhe da insensatez, o que a gente deve buscar, principalmente nesse momento do nosso planeta e das nossas vidas, é a outra ponta, que são as virtudes. Mas será que a gente precisa ser um carneirinho onde tudo que é insensato é 8 e o que é virtude é 80? Infelizmente, somos humanos da Terra. Ou felizmente, porque nós pedimos para estar aqui nesse momento de joio e trigo. Nesse momento onde as últimas demandas de tinta são colocadas aqui no planeta. Então é hora de largar o máximo que a gente puder do campo da insensatez, do que a gente coloca como coisas sacrificadas aos ídolos, e isso remete a algo muito primitivo, quando se achava que sacrificar um animal, uma pessoa, ou qualquer coisa assim, à frente de imagens de ídolos, nos traria boas colheitas, nos traria o fim de pragas, nos traria alguma coisa de benevolência, que até hoje em dia isso acontece em alguns rituais de práticas muito menos comprometidas com a luz e a verdade, que nós saibamos entender a metáfora disso e o que se tira de bom disso. Que a gente tem que sacrificar das coisas que a gente sacrifica aos ídolos, são aquelas coisas que realmente já não fazem parte do que a gente precisa para chegar no momento da evolução, no momento da proximidade com a luz, no momento em que a gente vai passar de ano. E tem uma lista que eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Prática do bem, 1 milhão delas. Correção em talvez todos os nossos defeitinhos no processo do autoconhecimento. É um passinho de cada vez, mas é o que eu falo. A gente precisa começar de algum jeito, agradecendo pelo que se tem. É um desafio que uma vez eu coloquei numa palestra de quarta-feira ali no Sercom. Que você, que está aí em casa, que está aí no ônibus, que está aí onde for,
escutando de algum jeito, e nós buscamos em um espaço de um mês. Que a gente pegue um caderninho, uma folha tal, e faça de 1 a 30, 1 a 31, e a cada dia a gente coloque um ponto para melhorar e um ponto para agradecer. Quando a gente agradece, a gente já tem motivos. Quando a gente coloca algum detalhe que a gente precisa melhorar, a gente já tem uma meta. Vamos fazer essa parceria, vamos fazer essa dobradinha de agradecimento e de ponto de melhoria e vamos atrás disso. Esse é realmente o ponto que a gente não tem que deixar de sacrifícios aos ídolos que, infelizmente, são de barros. O que importa é essa essência. Eu vou ficando por aqui. Já peço para vocês recomendarem como essa minha amiga fez e realmente deu certo. Convido a todos para quarta-feira que vem estarem aqui novamente na live e na sexta-feira com mais outra palestra muito gostosa de se ouvir que a nossa querida Gra vai fazer para vocês. Estejam bem, estejam na luz, estejam no caminho, esqueça a idolatria barata e busque realmente essa virtude. Se realmente vale a pena idolatrar, é a espiritualidade maior. Mas sempre com cabeça, sempre com evolução intelectual e com uma fé extremamente raciocinada. Um grande beijo para todos, fiquem sempre na luz.